Sexta-feira já chama meu nome, chego cedo na Arena Mael. Vem Vanilson e Cadaguinho Mael, grita começa o papel. A Benilson já arma a resenha, Wellington chegando também. Johnny despedindo aquela dupla, Marquinhos e Diego, tá tudo bem. Baba de vôlei, futebol, sexta-feira na Arena Mael, que vai vir verdadeira. Depois do baba, bate-papo e cerveja, eu só agradeço, que vida festeira. Baba de vôlei, futebol, sexta-feira, Yuri já chegou puxando a bandeira. Depois do baba, bate-papo e cerveja, nosso... A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Você vai dançar e se divertir em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som, aumente o som e vem pra festa com a gente. Contagem regressiva: 5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. Bate frente ao castelão, veio o poeirão cobrir. O velho foi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. O velho foi de pano no canto, bate uma tristeza em mim. Os outros bois vão chegando, e vira vem dois em dois, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, lembranças que não voltam mais. O velho carro de boi, vovô, eu sou seu netinho touro, que saudade de você. Bateu seu... Muito bem, estamos chegando por cá. Boa noite a todos vocês. 18 horas. Palito, Oi. como tá o coração? 18 Igual leitão que horas. mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a hora certa. Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou mandar um alô pra Levi. Daqui a pouco. Não sei se eu dou logo agora um alô pra Levi, velho. O homem do pedal, né? 4 velhinhos rodando bike de segunda a sexta-feira. Sem sossego. Tu tá bom, Levi, velho? Levi, gota serena, velho, né, Levi? Hoje, Levi, teve uma sessão da Câmara hoje com uma coisa bem que chamou a atenção do Coité, né? Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que está com 99 anos hoje, né? 99, fez 99 anos hoje. É o pai de doutor Jurandir velho, né? Aquele Jurandir bonito ali da coisa, né, Jurandir? Levou os fios tudo, levou o papagaio, a gaiola. O velho lá, o velho Deraldo, velho. Eu vou mostrar a emoção dele lá, emocionou todo mundo, foi um chororô danado. O pessoal ficou surpreso com ver a pessoa naquela idade, 99 anos, lúcido, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. 99 anos, Virgem Jesus e Maria José, né, compadre? 99 anos e a gente, foi uma emoção danada lá, foi uma emoção bem empolgada mesmo, assim, né, compadre? Foi uma emoção bem empolgada, mas é assim mesmo, né? Bora adiantar? Vamos adiantar o Coité Cultura, que a gente tem muita coisa. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Levi ri pra se acabar com esse chiqueiramento, né, Levi? Ele não se sossega. Eita, coisa que eu bebo, né, compadre? Sabe de nada, inocente. Cala a boca! Inocente. Você tá mentindo, que eu sei. Levi, velho, Você Levi. tá mentindo. Bora adiantar, filho? Você tá mentindo. Botar as coisas no lugar aqui, bora. Matando saudades, Nil Santana, o fundo do baú. 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou e ninguém jamais o
fechou, o mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Eis que já ia que esse mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de uma cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele ensinou, o mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Ele era rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu muito longe da tua cidade, não cursou nenhuma faculdade e na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro, ele evolucionou o mundo inteiro, ele modificou o mundo inteiro. Muito bem, ele modificou. Foi o que eu fiz, que eu não deixei terminar o furunco da Petrobras da música aí, né? Cardozinho tá vendo a renda aí? Cadê, rapaz? Falta de higiene foi essa que eu fiz aqui. Nossa Senhora, Jesus e Maria e José, né? Tá tudo certo. Um erro que deu aqui, mas tá dando certo aqui. Jonas Santana tá na casa de mamãe, mamãe tá lá na casa de Jonas. Eu tô na casa de mamãe, aí é o homem de Nazaré, Cardozinho da Bahia, tá lá mais com o padre Ré. Ô Ré, gota serena, velho. Não xinga não, Ré, tá na Coreia. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Não xingue não, Ré. Você não vá na onda de Cardozinho não. Cardozinho toma pitucilina, sai de manhã, só chega com 3 dias. Compadre Benício Oliveira tá aí, né, vendo a rede, lá no areal de Araci, assistindo o Coité Cultura. Benício, velho também é um homem aprumado, né, Benício? Benício, velho. Benício Oliveira, Coscobeu, tá aí vendo a rede, aí no areal em Araci, vendo a rede. Regi Velho Ferreira, o padre Raniel Almeida tá por cá, Jonas Santana, Levi Cedrais. Tá pipocando o negócio, né, compadre, velho? Pipocando as coisas boas da vida, né, compadre? Bora adiantar, bora. Quer isso aí? Cantagalo aqui, ó, gente. Chegando aqui nas mediações do Cantagalo. Povoado aqui de Coité. Conceição do Coité. Mais uma notícia boa aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Meus amigos do Coité Cultura, que assistem o nosso telespectador. Estou aqui no sangrador de mais uma presa que sangrou aqui dentro do município de Coité, viu? Estou aqui em Cantagalo, gente. Cantagalo. Pessoal, é muito bonito, viu? Eu tenho muito tempo que eu não vi essa situação aqui tão desse jeito, bacanagem assim, ó, gente. Eu passei aqui a semana passada, tinha um pouquinho de água embaixo, lá embaixo, dessa represa aqui. E agora tá aqui, gente, ó, a barragem, lambendo a barragem aqui, ó. Eu vou caminhar pra cá pra vocês verem o mar de água que tá aqui. Só Deus, só Jesus tem esse poder e essa riqueza de dar para as pessoas. Ah, se tivesse uma minha lancha da cabeça branca aqui para entrar para mostrar até onde essa água tá. Invadiu a fazenda tudo aqui, ó. Essa é a barragem, né, gente? Pessoal, é surreal, é a realidade das chuvas, das trovoadas, pessoal. Ó, gente. Isso aqui é maconha de pardal, viu? Pardal come essa fruta aqui, fica doido de arrinar, doido. Só dá em água, em pouco de água. Eu vou caminhando aqui pra vocês verem. Olha a barragem aqui. Olha a água até onde tá lá, invadiu tudo, ó. Ó, pessoal, que coisa bacana. Eu vou dar um zoom aqui, gente.
Pra você ver a distância que tá aqui, ó. 600 a 800 metros de água. Ó, ó. Venha vindo devagarzinho, venha vindo. Venha vindo devagarzinho, tô perto do morro lá já. Venha vindo devagarzinho. Venha vindo devagar. Pera aí, distorceu, vamos. Venha mais um cadinho. Ó. Estão vendo aí? Pronto, eu vou afastar o zoom pra gente ver até onde é que tá, viu? Vou afastando, ó, pra vocês verem aí o tanto de água que tem aqui. Jesus não cobrou uma moeda, um imposto de nada, ó, pra isso aí, ó. Onde é que tá essa água aí, tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Então a gente tem esse prazer de registrar, gente. É. Vocês que nos assistem, isso é muito bom. As pessoas hoje não saem pra zona rural mais. Aqui, gente, é a famosa Jurubeba. Eita. Mamãe já fez muito lambedor pra gente aqui, ó, com essa... Aquela tosse de cachorro cego. Aqui, ó. Ela choveu trovoada, ela aparece, ó. Olha a frutinha aí, tá vendo aí? Mamãe pegava ela aqui, madura, né? E aí fazia um lambedor com jurubeba e açúcar. Era uma tosse seca. Os meninos velhos tudo pisteado, mas o xarope era essa tosse. Pois é, pessoal, aqui é as maravilhas do mundo. O pessoal diz que o Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor chamado uma das 7 maravilhas do mundo. Um furugo daquele com os braços abertos, feito de barro, cimento, não sai do lugar, não fala, não cheira, não diz nada, é a maravilha. Maravilha é isso aqui, rapaz. Maravilha é isso aqui, Coscobeio. Tosse baba, rapaz. Aí, pessoal, aí, ó. Olha como é que tá esse mundo de Deus aqui, do outro lado do outro lado do riacho, né? Ó. Ó por onde a água passou ali, vou lá mostrar. Pronto, aqui o sangrador, né? Ainda tem água aqui ainda. Passando um pouquinho de água aqui no sangrador aqui, ó. Ó aqui. Olha aqui onde ele passou aqui, né? Ó o estrago que foi feito aqui. Ainda tá sangrando um pouquinho aqui, né? Hoje, quinta-feira, dia 12. 11 ou 12 de março. Ó, gente. Ó, o tanto arrancou tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que força essas águas não passou aqui, que foi embora, né? Dava pra encher mais 2 presas dessa aí ou mais. Correto? Ó, deixa eu mostrar aqui, gente. A cerca foi arrancada aqui, ó. Dentro do sangrador aqui. Você imaginou o tanto de água que passou aqui? Ó, ó pra isso aqui, pessoal. Se eu chegar aqui nesses rascunhos aqui, pra vocês verem. Que coisa interessante, né? A força da natureza. A maravilha do mundo é isso aqui. Isso aqui tem grande aproveito, né? Aí, ó, gente. Olha pra isso aqui. Que tá aqui a bagaceira aqui, ó, né? Tá aqui a bagaceira aqui, ele saiu arrancando tudo aqui, carregando aqui. Aí, ó, vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó. Tudo isso aqui foi o sangrador que foi embora, né? Vocês estão vendo aí. É pra gente só dizer a importância que foi a chuva esses 2 meses aqui na nossa região. E a gente do Coité Cultura é isso aí, né? Lembrando a vocês aqui e confirmando a nossa existência do Coité Cultura, ainda agradecendo aí os nossos amigos anunciantes. Todos esses aí que aparecem aqui no vídeo são as pessoas que na verdade nos ajudam, as empresas que patrocinam o Coité Cultura com suas empresas aí divulgando aqui com seus comerciais aqui. Beleza, pessoal? Aqui as maravilhas do mundo é isso aqui. Vamos adiante, gente. Muito obrigado aí, tamo junto. E misturado, Coité Cultura é isso aí. Trazendo coisas boas. A gente, graças a Deus, nas últimas matérias, trazendo coisas boas para nossa programação, né? Momentos bons para nossa região. Beleza? Tá sangrando ainda, pessoal, ó. Ainda tá saindo água do sangrador aqui ainda tá sangrando. Que aqui é a válvula de escape chamada. Tá vendo aí? Muito bem, Coité Cultura. Muito bem, Levi. Eu Levi aí na região aí de Cantagalo, viu, Levi? A divisa aí com a terra de Cardoso, né? Cantagalo, no Cantagalo aí, entre Coité e chegando aí na divisa. Chegando em Cantagalo. Na verdade, é Cantagalo, não tá na divisa não, né? Aí tá, a barragem tem menos de 500 metros para dentro do povoado.
Viu? Tá vendo aí, filho de Deus? Tá vendo, né? Vamos adiantar que tem muita coisa no bate-papo hoje, né, compadre velho? O que é isso aqui, Nilson Santana? Simbora, Nilson Santana. Mais uma versão da nossa autoria. Meus amigos, vocês do Coité Cultura, eu estou registrando esse momento aqui. Essa igreja aqui atrás de mim, estou aqui em Santa Luz. Essa igreja era onde minha mãe casou. A mãe veio casar aqui com o papai. Tem 68 anos que ela veio casar aqui, fui casar lá no Goiabeira, saiu de Goiabeira. Lá fizeram um cambalacho lá para não casar, que os pais não queriam, aquela pataquada. E os tios que mandavam ela dono do pedaço, e aí tinha outros amigos que trouxeram o papai para aqui, arrumou um padre em cima da hora aqui e casou aqui. Então ela já foi revitalizada, essa igreja foi revitalizada. 68 anos que minha mãe casou, já era essa igreja aqui. Eu que estou passando aqui hoje, por ironia do destino, estava fazendo um show aqui em Santa Luz, cabia o show agora, aqui na Avenida Castelo Branco. Aí eu vi essa igreja e minha mãe falou que a gente já passou aqui algumas vezes com ele e me disse que tinha sido essa igreja aqui. Santa Luz, Bahia, tem 68 anos que minha mãe casou aqui e aqui essa igreja era de pedra, ela deve ter sido reformada. E aqui, ó, aqui ao lado é a pracinha onde tem a Santa, né? Que simboliza aqui a padroeira daqui, né? Nossa Senhora de Lourdes. Santa Luzia. Santa Luzia. Deve ser. Muito bem, Santa Luzia é aqui, ó. Então, só para registrar esse momento, ele está passando aqui, é aproveitar o tempo, que a vida é isso aí, né? Muito bem. Boca de um homem justo, não mastiga o pão roubado. Papai chegando da rua, uma sacola na mão. Mamãe abriu uma bolsa, dava um pedaço de pão. Se me desse o pão inteiro, faltava pro meu irmão. Boa vida eu aprendi, não faça nada de errado. Não pegue no pão alheia, coma o seu pão suave. Que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Simbora! Essa é a nossa história. Papai e mamãe nos ensinou. Papai ensinou pra mim, não faça nada. Não faça nada de errado, né, compadre Hélio? Ô, Hélio, velho, comigo. Compadre Hélio, velho, lá da terra de Edivaldo, lá. Aí, compadre Hélio, a igreja que mamãe casou. Mas mamãe foi casar nesse lugar, mas rapaz, um negócio assim, né? Fizeram um trambique de Coché. E no conta o casamento de mamãe mais papai, tanto menino que fez e o pessoal queria coisar, não deixar a mamãe casar mais papai pegou uma caminhonete e veio aí. Que o Padre Alberto foi, o pai do Padre Alberto botou todo mundo em cima, carregou para Santa Luz, chegou lá, o padre estava com diarreia e difuso, mas casou assim mesmo, foi? A igreja foi essa aí, rapaz, tem 68 anos de casado, essa igreja deve ter uns 200 anos, mais ou menos, né? Né, compadre Hélio, velho? Bora adiantar, compadre Hélio. O velho, aqui nós vamos ter aqui uma surpresa com relação ao que aconteceu hoje. Vamos botar aqui o velho Ederaldo, eu esqueci o nome dele direitinho, que ele foi presidente da Câmara, né, compadre Hélio? Foi presidente da Câmara, foi vereador, né? Teve 2 filhos que foi vereador, né? E hoje ele completou 99 anos de idade, né, compadre Wagner Lopes Oliveira, tu já tem dos 70. Esse Wagner, rapaz, esse Wagner velho aí, Gidazo Lima chegou, outro velho, rapaz, só dá velho aqui hoje. Compadre Wagner, professor lá do. Ô, compadre velho, ô Wagner, você que é historiador também, daqui a pouquinho, Wagner, eu vou mostrar, Wagner. Aquele negócio, Wagner, como é que foi que eu estava falando aqui agora? Entrou o Gidazo Lima, entrou esses meninos aqui, Wagner. Eu fiquei apinhado. O velho Ederaldo aí que foi vereador, foi presidente da Câmara. Eu estou aqui com ele recebeu
uma moção de aplauso hoje, recebeu um quadro bonito, tirou foto, levou os molinos em tudo, levou o doutor, todo mundo lá. Né? 99 anos fez hoje e foi homenageado lá pela Câmara do Vereador. Quem deu o título lá foi Nego Rai, parece que foi Nego Rai. Eu acho que foi, né? Foi Nego Rai, parece que foi, eu acho que foi. Você tá mentindo que eu sei. Não tô mentindo não. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo não, né? Você tá mentindo. O homem de Nazaré, cadê aqui, rapaz? O compadre. Ô Hélio, você conhece o compadre Wagner? Ele conhece o compadre Hélio, conhece, né, compadre Hélio? Compadre Wagner, velho, o homem tava lá na difusora de Serrinha, lá no já difusora de Serrinha o quê, rapaz? Tava lá no Mucambo, Hélio, no Mucambo, Marragente, cadê ele, Hélio? Ô Hélio. Falou bonito, Hélio, falou bonito, Hélio, falou bonito. Gerson Almeida chegou, né? Pois é, meus amigos do Coité Cultura, mais um amigo aqui fazendo essa expedição, um domingo de lazer aqui. 9 horas e 35 minutos aqui em Conceição do Coité, na Bahia. A temperatura do tempo é boa. Pai Wagner, vale a pena. Diga pro pessoal aí, esse menino mais novo. Nós já estamos na menopausa toda. Mas diga que vale a pena vir. Tá no mesmo. Convide o Zelinho para vir aqui. Bora, e aí, vale a pena, Wagner? E como vale a pena, né? A gente fica perdendo tempo aí na rede social aí. Free fly. Né? Só vendo o que não presta aí, às vezes perdendo tempo, só fazendo curtidas. Aí o tempo passa e a gente deixa de experimentar as boas coisas da vida, né? Tem uma sensação maravilhosa aqui, ó, a natureza, essa paisagem linda, chega a mente refresca, né? Um refrigério muito bom. Depois de uma caminhada dessa, a gente chega em casa. Transpira, o suor vai embora. Aí toma um banho, depois dá um relaxamento que dinheiro nenhum paga. É maravilhoso. Então aqui a gente pode torcer para que a prefeitura adote isso aqui de verdade, né, Fábio? Não, isso aqui é patrimônio cultural, né? E imaterial, digamos assim, de Conceição do Coité. Aqui tem que ser preservado. Esperamos que as autoridades, né, possam realmente fazer daqui um parque municipal, né, propriamente dito, porque aqui ainda é propriedade privada. E fazer com que a gente preserve aquilo que é nosso, né, maravilhoso. Exato. Isso aqui não pode, né, e também conscientizar a população, né, as pessoas que vêm aqui, que preserve também, né, que isso aqui é de todos nós. Mas aqui, quem entra aqui já está sabendo que não pode cortar um galho aqui. Não é só questão de cortar galho, né, a gente está andando pelas trilhas aí, está vendo lixo. Bom, né? Aí concordo com você. Não deixe nada além de lembranças, né? E não leve nada além de fotos, né? Exatamente. E tem gente deixando aqui... Deixa os animais aí quietinhos, os pássaros. E não é bom, né? Sempre bom, tem que preservar. A gente na subida aqui, a gente já preservou a presença da prefeitura aqui, né? Com esse negócio aqui já vai... fazendo aqui é algo assim que a gente tem que bater palmas, né? Antes de terminar a fala aí, daqui a pouco tem um vídeo aí, viu, compadre Levi? Se assossegue do velho Ederaldo, velho lá, Ederaldo. Muito bem, para nós finalizar... essa sensibilidade, parabéns ao prefeito aí, que fez esse mirante aqui mesmo, tá... Explique pro pessoal aí, por matutinho, que nem eu, que é mirante, pro pessoal entender, Wagner. Olha daqui, ó, olha o mirante aqui, ó. Você vem aqui, essa plataforma aí, vê esse horizonte aí, ó, todo lindo, maravilhoso. Pra você mirar lá. Coisa linda, ó. Aqui só contemplando a natureza, exatamente. Sentindo aí as maravilhas de Deus. Muito bem. Convida a Benilson e mais Mazelinho para vir aqui, filho. Vem pra cá, deixa aí só criando barriga, né? Vem pra cá aqui você vê aí o que é realmente viver a vida. Viver a vida. Às vezes as pessoas pensam que viver a vida é só estar no pituzinho, né? Aí não vai não, né? Viver a vida mesmo é isso aqui, ó. Valeu, compadre velho, obrigado aí. Valeu, Ninho, parabéns também pela sua cobertura aí, viu? Muito bom, gostei de ver. Tanta conversa ripisada, Levi que tá me orientando lá, né? Levi tá me orientando porque ele que diz não conversa demais. Bota logo o velho aí pra gente ver como é que tá aí o menino lá, de 99 anos, todo velho. Bora lá ver como é que foi, compadre velho. Todo mundo concentração aí, embora na concentração, pra gente ver lá as disposições. Porque o homem com o compadre Wagner Lopes, depois das instalações que o prefeito fez lá Ai, tá vendo aí, compadre? Levi disse que já foi lá umas 10 vezes já, né? Deixa eu botar aqui, ó. Tem um bocado de mensagem para eu ler aqui, né, compadre Wagner? Compadre, obrigado aí, viu, Wagner? Pela entrevista, pela seu bate-papo descontraído, vendo aqui o Coité Cultura. Nosso programa aqui é um programa de matuto, né, compadre?
É um programa desses meninos velhos pisteados, assim, mas... Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Então, né, compadre? É mais ou menos isso. A gente sabe que é assim... Você tá mentindo que eu sei. Bora. Você tá mentindo. Bora lá, vamos lá pra Câmara de Vereador. Wagner, presta atenção aí, Wagner, mais Levi, o quem tá aqui mais a gente, como é que foi lá o bate-papo? Bora, vamos ver. Ao vivo e a cores, diretamente da Câmara de Vereadores, a coisa de 99 anos. Porque eu digo que o homem de Deus fez a gente, eu acho que ele se arrependeu, porque o homem depois que passa dos 60, ele vai virando um engongo. Ele vai entrando numa decomposição de mudar, redondando, e vai... Rapaz, o negócio fica assim coisado, né? E principalmente 99 anos, não é brincadeira não, né, rapaz? Eita, bora! 43, assinado por 2 líderes de bancada. Bora, adiante aí, adiante. Requerimento de número 43, regimento de tramitação especial, o requerimento da autoria do vereador Nego Jai, a moção de aplauso para a doutora juíza titular da Vara do Trabalho. Não, aí, peraí, deixa eu adiantar aqui, negócio de vara, negócio de vara, eu quero ver o negócio cadê aqui, compadre, se eu puxar aqui pro Barromeno, pro lugar que eu quero que o Barromeno botar aqui, viu, compadre Alberto? A gente vai aqui foi a hora que a juíza foi lá falar, né? Deixa eu botar aqui a moção de aplauso aí de compadre velho lá, Everaldo Simpliciano. Cadê, filho de? Bora, vamos ver aqui se está no lugar que a gente precisa ter aqui. Bora, fala agora. Homenageado, se ele não quiser usar, qualquer um dos representantes pode usar. Adiante. Até por 5 minutos. Cala a boca, Jai, deixa o povo agora falar. Conselho da vereadora, 3 minutos. Deixa. Agora é o compadre Manu que vai. Bom dia a todos. Sim, Manu, fala. Confesso e peço desculpas por me encontrar muito emocionada nesse momento. Eu vou chorar também. Por uma memória afetiva desbloqueada. Por lembrar muito do meu avô. Sim, comadre. Que saudade. Senhor Esmeraldo Lopes Carneiro. Esmeraldo Lopes Carneiro nasceu em 23 de março de 1927. Isso. Na localidade de Juazeirinho. É filho de José Fernandes Carneiro e Alice Lopes Carneiro, hoje completando 99 anos de idade. Eita, Senhor. É reconhecido por sua longa trajetória de trabalho, dedicação à família e contribuição à vida pública e ao desenvolvimento da região. No ano de 1939, mudou-se para Itaberaba, onde iniciou seus estudos. Posteriormente, estudou na Patronato Agrícola Sérgio de Carvalho, em São Francisco do Conde. Como era comum na época, na sua infância simples, marcada por brincadeiras tradicionais, como o cavalo de pau e a bola de pano. Em 1942, mudou-se para a cidade de Feira de Santana. Por volta de 1945, ainda jovem, retornou para a Conceição do Coité, onde iniciou sua vida de trabalho. Atuou inicialmente em laticínios e, posteriormente, trabalhando como motor de sisal, atividade importante para a economia da região naquele período. Demonstrando espírito empreendedor, tornou-se a primeira pessoa a vender roupas prontas na cidade de Conceição do Coité, no ano de 1958. Iniciativa que marcou uma inovação no comércio local. Anos mais tarde, ampliou sua atuação empresarial ao fundar, em 1984, a farmácia. Se eu corrigir aqui só um segundo, para vocês que estão assistindo a gente aí com a Cultura, para quem não sabe, aí é a vereadora Manu, né? A filha de Emério, que está aí com essa moção de aplauso aí para seu Everaldo Lopes Carneiro. Entendeu? Bom, vamos adiantar, deixa de moído. Ó, comadre, pode falar. Provida no município de São Domingos e em 1985 abriu uma unidade também em Conceição do Coité. Na vida pública, senhor Esmeraldo teve atuação destacada como vereador do município de Conceição do Coité nos períodos de 1966 a 1970 e 1976 a 1982. Sim. Durante esse tempo exerceu também a função de presidente da Câmara Municipal entre os anos de 1978 e 1980, em uma época em que o cargo do vereador ainda não era remunerado. Em uma época
sendo exercido apenas como representação do povo e fiscalização do Poder Executivo. Desempenhou seu papel com compromisso e dedicação. Entre suas contribuições para o município, destaca-se a iniciativa de apresentar o projeto na Câmara para a aquisição do terreno destinado à construção do campo de futebol da cidade, que posteriormente se tornou o atual estádio municipal. Espaço importante para o esporte e a convivência da comunidade. Também atuou como adjunto de promotor, colaborando com a Justiça local e realizando diversos casamentos civis, contribuindo para a formalização de muitas famílias na região. Na vida pessoal, é casado com Madalena Rosa Carneiro em memória, com quem construiu uma família enorme. É pai de 10 filhos, sendo 8 vivos, avô de 25 netos, bisavô de 20 bisnetos e já conta com uma tataraneta. A família sempre foi motivo de grande orgulho em sua vida, sendo lembrado por seus valores, dedicação e exemplo como pai e cidadão. Aos 99 anos, sua história representa um importante capítulo da memória e do desenvolvimento de Conceição do Coité, marcado pelo trabalho público, espírito público, empreendedorismo e compromisso com a comunidade. Eu tentei ler o mais rápido possível, presidente, me perdoe, eu ultrapassei o tempo, mas peço permissão só por, no máximo, mais um minutinho. Sim, todos da família ficaram lisonjeados com a homenagem, mas eu quero deixar aqui registrado que para mim é uma honra enorme, para mim é uma alegria, para mim é uma oportunidade poder reconhecer a importância do senhor Esmeraldo como uma pessoa pública, por família, que é uma inspiração, é uma referência para a minha vida, uma família tão amada, uma família tão bem cuidada. Como é bom saber que existem pessoas assim, em família, como vocês. Túlio, muito obrigada. Você compartilhou uma boa parte da história do seu avô comigo há um tempo atrás. Isso significou muito para mim hoje poder estar aqui e ter a honra de reconhecer o valor do senhor Esmeraldo como um cidadão coitaense. É de extrema importância. Me sinto muito emocionada. E muito obrigado, senhor Esmeraldo, porque o senhor me fez sentir o cheiro do meu avô. O senhor me fez lembrar do meu avô Evódio, que foi uma pessoa que muito me inspirou. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário. E que venha o centenário, os 100 anos do senhor Esmeraldo. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigada. É o moído do Zurudo, né? 99 anos. Agora fala. Se o senhor Esmeraldo quiser falar, fala. O microfone sem fio. O microfone sem fio para o senhor Esmeraldo. Vai lá, bora. Adianta aí, compadre. Eita, povo devagar dos infernos, velho. É pra eu falar sobre... Sim. Sim, eu senti, teu coração, fique à vontade, a casa do Senhor. Eu quero que eu fale da política de Coité ou da minha família. Agradece, fala da sua história, Eu como o senhor agradeço muito a lembrança que fizeram comigo, receberam essa renda e fico muito satisfeito em fazer parte desta casa onde eu já fui membro dela. Lembro da minha infância, no meu tempo. Eu fui vereador no tempo que não era remunerado. Era sempre um... Gente, remunerado, para quem não entende essa palavra que é de letramento, é quem não ganhava nada. Representante do povo, um fiscal do prefeito, e se reunia uma vez por semana. Tive alguma coisa que foi feita da minha, mas eu que não tenho tempo de contar. O tempo é curto. Se eu devo falar também aqui sobre a minha família. Eu me sinto um dos homens mais ricos de Coité. Só não tenho dinheiro, mas tenho 8 filhos, 25 netos, 20 bisnetos, uma tataraneta. Eita, baianinho. Todos moram aqui em Coité. Como um cuscuz arrumado, hein, Zé? Tenho a honra de dizer que nunca recebi uma queixa de um filho ou de um neto que já fizesse uma coisa mal feita. Eu me sinto honrada por isso.
tenho essa idade. Venho agradecer também agora a oportunidade que me deram aqui, me ser feliz de ver chegar nessa casa. Eu tenho uma só tristeza na vida. Eu perdi uma companheira que tinha. Agora, durante essa prova toda, já cheguei a mais de 50 pessoas. Mas eu quero dizer aqui perante a todos, eu nunca tive mulher. Misericórdia. O povo ignora. Por quê? Porque eu tive esposa. Eu não tive mulher. Mulher se acha em qualquer lugar. Foi 70 anos junto, nunca teve uma pequena discussão. Então eu tenho a minha tristeza de 4 anos, não esqueço. Foi 70 anos vivendo junto. Parabéns. Eu tenho que agradecer a você que lembrou de mim. É a minha alegria de estar aqui perante vocês. Se eu for falar de política de Coité, eu levo o tempo todo, não tenho Então, desde o 1950, eu faço parte da política de Coité. Nunca deixou de ter um vereador na Câmara desde 1950. Até 2004, foi, Jurandir? Quando o Jurandir encerrou a carreira dele também. Teve Bailão, Juíca, eu tenho, botei Genilda, minha filha, botei Jurandir, até quando ele quis ficar. Em 2004, não foi que você deixou? Até 2004, que ele não seja aí, se afastei da política como candidato. Mas nunca deixei de votar no partido que foi fundado por Bailão Lopes Carneiro. Esse que estão aí de César. Foi fundado em 1950 por Bailão. E em 1958 convidou Embólio para ser candidato a prefeito. Foi quando ele entrou na política em Coité, em 58. Foi Bailão quem botou Embólio na política. E ele continuou até hoje, a família dele está aí até hoje. Honrando o nome da Conceição do Coité. É muito satisfeito. Muito bem, é Jonas Santana. Ele é o pai de Jurandir, doutor Jurandir aí da clínica aí de frente a Milton Rios, né, compadre, velho? Zacarias chegou? Chegou Zacarias chegou, tá lá no meio do mundo. Você tá mentindo. Ele é o pai de Jurandir, né, compadre? Você tá mentindo. 99 anos. Você tá mentindo. 99 anos, fora as horas extras, feriado, né? Menino igual o rato teve um bocado. É uma história de vida, né? Mas ele representando aí a sua família, diversos políticos da família, filho, filha, ele foi, o pai, coisa que eu vi todo mundo aí, né? Pai Coité tem uma história de vida aí. Mas é muito chão, né? Um homem com 99 anos, não é brincadeira não, né, compadre? É muito chão aí, né, compadre Wagner? Wagner, o professor Wagner, aí, historiador, sabe que não é brincadeira. 99 anos. É isso aí, a gente registrou esse momento para trazer para vocês que a vida é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, as histórias acontecem no mundo, né, compadre velho? As histórias acontecem no mundo e a gente tem que ir registrando. Chegou com o Padre Noélio da Jiboia de Retirolândia, Jiboia Velha, Banguela, que não tem mais dentro. Também é uma jiboia velha antiga, né? Ô Noélio, essa jiboia deve ter aí uns 100 anos, Noélio, mais ou menos, filho de Deus.
Fale aí por Nossa Senhora, né, Noel? Fale. Você gosta de historiador. Chegou Miguel Dantas. Alô, Miguel. Miguel aí do Peba de Mãe, daí, aí nessa argadalha. Noel vai ter um samba, né, Miguel? Vai ter um samba lá na Cabaceira. O velho Forró Bodó vai estar por lá, né? Junto lá, mas o pessoal lá do Reisado, da Cabaceira, né, como velho? Gidazo Lima, tu como é que é, pai? Afiliado de Padre Inciso Padre Inciso do Juazeiro, eu gosto demais, fui muito lá, né, velho? Eu era afiliado, né, de Padre Cícero, lá do Juazeiro, lá. Eu fui lá um bocado de vez pagar promessa, mas de azar, que quando eu cheguei lá o bicho pegou. Vamos embora? Matando saudades, Nil Santana, o fundo do baú. 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou e ninguém jamais o esqueceu. E eu ele falou, sou parado do que ele deixou. O mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ia que esse mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de uma cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele ensinou. O mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Ele era rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu muito longe da sua cidade, não cursou nenhuma faculdade. E na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele evolucionou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele evolucionou o mundo inteiro. Padre Jaime chegou. Jaime, seu Bahia ontem. Foi ontem, Jaime, que seu Bahia perdeu. Foi ontem, foi anteontem. Vige, eu liguei a televisão, o menino saiu gritando aqui na rua. Menina apurrinhada, todo doido, coitado, correndo com medo do Bahia. E eu vi dizendo, corra Bahia, que Bahia está perdendo 4-1. Digo, misericórdia, não estava nem lembrando que tinha rua do Bahia. Corri, liguei a televisão. A televisão não queria abrir a imagem, com vergonha também, porque foi vergonhoso. Né? 4-0 assim, depois um gol velho, um negócio. Eita, gota sereia, como diz o velho, né? Cara, vai de mentir, viu? Não, não é mentir, né, compadre? O Gidazo, não é mentir, né? Vai mentir nos infernos, diabo! Não. Esse cara vai de mentir, viu? É 4-1. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É, os buchos grandes, os buchos grandes. Boa noite, indo bucha grande. Os buchos grandes não é brincadeira, não, Já né? tem barriga grande aí. Eita, meu Deus, é difícil, viu, compadre? É difícil. Bora adiantar, filho de Deus, bora adiantar, né? Vamos adiantar, porque o negócio tá brincadeira. Padrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Manda um alô pra Braia, meu comedor de miojo, esses meninos velhos,
criado, né, compadre, velho? Criado com Daneuninho, miojo, os meninos fracos, esses meninos, né? Você vê pela voz, né, compadre? Que é os meninos velho fracos, não tem sustância. Coité Cultura Comil Santana. Aí, faltou fôlego, não foi? Faltou fôlego, ó. Cadê? Fale. Coité Cultura Comil Santana. Faltou fôlego. Pode rir, não tem nada não, né, compadre? Inocente. Cala a boca! Inocente um aço, não tô vendo ninguém inocente aí. Chegou o Givan do ônibus aí, né, velho? É, compadre, Givan, velho, tu fica na tua que tu vai dar um velho desmantelado, né, compadre Alberto? É, Givan do ônibus, velho aí, Givan do ônibus, lá do Cantagalo. Ô, Givan, você não viu, não foi, Givan? Você não, chegou atrasado um cadinho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui pra lhe mostrar aí, pra você ficar feliz aí com o seu negócio aí. Cadê, filho de Deus, aqui, o furunco do negócio? Eita, que eu não estou enxergando nada, tanta luz na cara aqui. E estou ficando apirrinhado aqui, cadê? Eita, deixa eu ver onde é que está aqui a terra lá de Givan, velho. Né, Givan? Para Givan ficar um pouco feliz. Que é perto do quintal da casa dele. Foi pro Coscobel aqui, né, compadre? Deixa eu ver onde é que está. Não é essa aqui? Aqui, achei, né, compadre? Ô, Givan, para você é meu amigo, eu não quero, né, ser despreciso com você já está, só assiste o programa, já chega atrasado, passei aqui, né, a matéria, né, e você quer conhecer aí onde você mora, aí cadê aqui? Aí, Givan, a sua presa sangrando aí, né, Givan? É, Givan, perto do Rosário aí, perto da Lagoa da Cruz, né, vamos ter paciência também, né, Givan? Aí, isso aí eu passo direto aí, eu nunca vi. Tem mais ou menos 600 anos que eu passo nessas estradas aí. E nunca vi essa barragem desse jeito aí. Viu, Givan? Uma maravilha que tá isso aí. Então, compra uma vela de 7 meses, mais ou menos umas 2, e deixe acesa no quintal aí, por esse ré de mês todo, até acabar a quaresma, que é para essas águas aí, continuar a chuva. A previsão é de chuva de novo, né? Essa semana, para manter aí, para nós ter uns anos aí aliviados. Né, Givan? Givan, parece aí que quantidade de água. Sua terra aí, tá quase no fundo das suas casas aí, né? Tá logo do lado aí do fundo da quadra poliesportiva que foi inaugurada aí, né, Givan, velho? Graças a Deus, né, Givan? Graças a Deus. Então você já viu aí, né, Cheiroso Santana? Cheiroso Santana tá lá vendo a rede da mamãe lá nos Outube, Coscobel. Aí é muita água, sangrou de um lado para outro. Vocês veem isso aí de perto, é maravilhoso, né? É muito bom ver isso aí, é muito bom, né, Givan? É muito bom a gente ver essa taverna que a gente viu nessa região, assim, com esse benefício todo de tanta chuva, né, compadre, velho? Taverna que a gente viu isso, a região aí tá toda assim, com essa situação aí de muita chuva, né, compadre, velho? Isso aqui, ó, aí já é a região de compadre Jaime, velho, né, compadre? Logo depois daí um pouquinho, aí a divisa aí do Cantagalo com Lagoa da Cruz, né? Muita água aí, o riacho sangrando, Coscobel, isso aí, ó, como é que os riachos passaram aí, né? A gente registrou isso aí. E a gente sabe que daqui um dia a gente vai sentir falta dessa paisagem, não vai estar, né? Porque é natural que essa água vai evaporar aí, né? O sol, quando ele vem para burguelar mesmo. Aqui o sol, aqui é um sol para cada um, né? Não é dividido para todo mundo, um sol só. E aí a gente chegou e ainda estava sangrando aí, né, compadre Givan? Mas aí estava a divisão, aí a água correndo ainda, aí o riacho sangrando, alguma presa, a gente fragou isso aí. Mas já tem uns 15 dias que eu fiz esses vídeos, viu? Que eu fui aí na região, né? E a gente registrou esse momento, que é bacana demais. Aí que é as maravilhas. Tá chegando aí já a gente estamos chegando aqui aí, Givan. Aí tá pertinho da Lagoa da Cruz, que eu fui lá para a terra de compadre Jaime, mais Cardoso, para ver com o compadre Regi, para nós na fazenda de Regi, que lá tinha 2 presas sangrando, piaba, pilape, tubarão, saindo por cima da ponte. Nós ia registrar, mas eu me perdi, não achei Regi. Aí já é o Rosário, né? Não, aí é o Lagoa da Cruz. Só que aí não tem cruz, tem uns nomes que a pessoa bota em certas coisas que não dá certo, né? Lagoa da Cruz, aí não é uma lagoa, é um povoado, né? Aí não é um povoado, é um povoado. Lagoa da Cruz não tem cruz. Lá na frente tem uma lojinha saindo do estado aí, né? Tem o nome lá, Casas Leão, mas não vende leão, vende recorte de roupa. Então, o velho Ginivaldo Silva tá por cá vendo a gente, né, velho? O velho tá vendo a gente aí também, virado o Coscobel lá na Sabi FM, aí, pai, velho. Aí é Lagoa da Cruz, esses infernos velho aí, ó.
Daí pro Cuscobio é perto demais, né, Jaime? Vamos descambar lá pra matéria de compadre Regi, velho. As enchentes também aqui, gente. Choveu bastante aqui no município de Barroca. Vocês acompanham na matéria aí que a chuva aqui tem sido bem gratificante. Estou na saída do povoado aqui. Tem mais uns campos de bola aqui. Aqui é o posto de combustível. Eu vou descambar e mostrar para vocês lá já com o compadre Regi. A nossa matéria, nosso objetivo. Muito bem? Muito bem. Meus amigos, pela localização aqui do meu GPS, não está mais longe não, né, gente? Estou chegando aqui na fazenda de Regi, fazenda Alto Alegre, Alto Bonito. Cuscobio, nome bonito, né, compadre, velho? Aqui é a terra de Jaime Pereira, velho. Terra de Zé da Rede, terra de Regi, Zé Pinto, Zé Inácio, Zé Gosserena, Zé Furuca. Aqui é a terra do José, né, compadre, velho? Os amigos velhos que assistem a gente aí, no Coité Cultura. A terra de Cardoso também, ó, pessoal, tá bonito. Essa é as maravilhas do mundo, né? Olha pra isso, como é que tá essa vegetação aqui, gente. Não tá mais longe não, pessoal. Tô chegando aqui a localização do GPS. Hoje nós somos uns matutos civilizados, né? A gente não é mais, não tem medo mais daquela bicha do mato pegar a gente mais não, né? Tinha uma danada que pegava a gente no mato aí antigamente, que a gente se perdia, né? Ela deixava a gente combaiada. Hoje nós temos aí o GPS. Aí, ó. Tá bonito demais. Tô chegando, viu, gente? Tô chegando aqui na terra de Zé da Rede, velho. Tá bonito, gente. Aqui tá bonito. Aqui choveu bastante mesmo. Barroca saiu na frente aqui em comparação a Coité, viu? Tá, graças a Deus, graças a Deus. A caipora, né? Tinha uma tal de uma caipora. Pegava a gente, deixava a gente apombaiado. Tô chegando aqui, Coité Cultura. Meus amigos, o GPS me botou em boca quente. Cheguei aqui numa determinada roça, Sangrador, onde tá mais uma presa sangrando, né? Mas não achei Regi até agora, né? Parece que o GPS errou, se furunca. Aqui, mas já tô aqui, eu vou... Vocês estão vendo aí, gente? Coisa boa, ó, mais uma presa sangrando aqui. Aqui, município de Barroca, viu? Barroca aí, ó. Sangrando aqui, mais uma presa. Mas não é a roça de Regi aqui, não é. O Regi não tá aqui. Onde ele tá não tem internet, onde eu tô não tem. Esse GPS aqui tá doido, né? Mais um sangrador aqui. Cadê? Aí, ó. Mas não tá aqui não, o Regi não tá aqui não. Vou ter que seguir rumo, vou ver se eu até achar ele aqui, né? Tô nas mediação parecida aqui. Vou seguir em frente. Mais uma presa chega, não tô falando, né, pessoal? Mas só pra gente fechar, o mesmo preso, é o mesmo do sangrador ali que tá sangrando ali, a mesma presa. Aqui choveu muito, viu? Barroca choveu muito mesmo. Barrocas Cantagalo aqui, essa meada de Coité aqui. Graças a Deus. Eu vou seguir, vou ver se eu consigo pegar outra estrada aqui e localizar, viu? Localizar com o Padre Regi. Pois é, meus amigos, já perdi o prumo. Eu tô aqui na divisa do Velho Domingo, ó, gente, e Coité, né? Voltando pra Coité aqui. Não achei compadre velho, compadre Reginho da Gosserena. Compadre Regi, vamos, quando eu chegar em casa, que eu tiver com internet, a gente volta a se falar. Você tá na fazenda Sítio Novo aí, eu não me encontrei, me perdi, mas estou fechando o papo aqui, né? Ainda bem que eu ainda consegui localizar outras novidades, ó, gente. Encerrando o papo com o compadre Regi, mas desde já agradeço a ele aí por a boa vontade de me receber, lá ia me receber de boa. Estou aqui na divisa, gente, do povoado do Velho Chico e Conceição do Coité. Aqui já divide para Coité agora. Mas olha como é que tá isso aqui, gente, de água. Maravilha, ó, pessoal. Tá muito bonito, é muito gratificante, pessoal. Olha o mundo de água que tá aqui. 4 presas aqui, uma sangrando para outra. Aqui segue para Barrocas.
Se eu chegar por cá e dizer pra vocês aqui, ó. E aqui nós descamba pra Coité. Beleza? Coité aí, ó. Aqui nós vamos pro lá onde eu acabei de voltar do Rosário, aí Lagoa da Cruz, e aqui povoado de Domingos, povoado do Velho Domingo, Velho Domingo. Pronto, gente, fechando o papo. Pra nós não conseguimos encontrar o pobre do velho lá, do velho. O velho Regis tá lá me esperando, mas vai, quando ele cansar ele corre também, que nem eu, né? Me perdi, matuto, me perdi, mas é isso aí. Mas vocês estão vendo aí a maravilha, gente, da nossa região. Que coisa boa, viu, pessoal? Que coisa boa. É isso aí, gente boa. É isso aí, gente boa, como diz o Pazezinho Beto. A maravilha da nossa região. É que agora a região vai ter um bocado de tempo bom, né? Vai passar uns 3 ou 4 anos de boa aí, com essas águas, esse tanque tudo cheio. E tá bonitando, viu, gente? Tá programando chuva. Aí, ó. Vocês estão vendo aí o norte soprando. Provavelmente temos uma chuva hoje, viu? Vento do norte de Cansariema. O inverno é bom. Valeu, pessoal. Vamos descambar. Coité Cultura. Oh, saudade, vovô, filho do Coscoveu. É isso aí, gente boa. Pessoal, aqui já é Bandiaçu, Bandarrinha, né? Aqui falta poucos metros para Bandarrinha. Talvez 1 quilômetro. Metro não, 1 quilômetro. Aí, pessoal, essa é a nossa realidade, né? Essa é a nossa realidade. É chuva mesmo, é realização do Nordeste aqui. Tá por chuva, a gente, graças a Deus, nesses 2 meses compensou muitos anos que a gente não viu essas são nossas roças. Com essa quantidade de água, essa coisa bacana aí, pessoal. Ei, Coité Cultura retado, virado com os comeu. Olha que mar de água. De graça, sem comprar um centavo a ninguém. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Olha pra isso. As Braúnas tá ali agradecendo. Olha pra isso, gente. Vamos ter chuva, viu, pessoal? Ó, vamos ter chuva aqui. A Caatinga, como tá recebendo aqui a polarização, o calor. Tá, vai chover, viu? Vai chover, ó. 9h45 do dia de hoje. Dia 11 de março 2026, Coscobeu da Arapuca, Bandiaçu, Conceição do Coité, Bahia. É isso aí, gente. Nós estamos registrando tudo aí, viu? Notícia ruim já tem quem dê. Eu quero mostrar coisas boas, alegrar nosso povo. Isso aí, ó. O pé de Braúna ali tá agradecido que a enchente invadiu a sua privacidade ali, mas ele tá satisfeito, tá vendo aí? Olha lá, ó. É isso aí, é isso aí. Esse alguém sou eu, esse alguém sou eu. E pra minha nega, se eu vou pra rua, que você já me viu no cabaré. A conta que eu paguei que ela não foi sua. Ela vai pra rua beber cachaça onde ela quiser. Givan, tu tá dizendo que eu não me perdi, Givan? Deixa de ter uma língua infeliz, né? Eu me perdi, tanto corredor, tanta coisa, tu é doido. É difícil. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Desmoralidade porque não é você que estava lá, né? Você disse que ia, mas Adão Duque chegou, Adão Duque, Duque de Caxias. Atenção, Adão Duque de Caxias, tá vendo a gente aí, né, para Duque? Duque, velho! Ele, viu, compadre Givan, ele vai lá semana que vem, né, Givan? Vai a semana que vem catar ferro de corda lá na roça de Regis. Ele não vai, não! Ele vai ver a besta, não. Ele vai porque, graças a Deus, ele é um homem de luta, né, Givan? Ele não vai, não! Ele vai sim, vê a besta. Vê a besta é sua mãe, filho de rapariga. Essa velha tem uma boca, ela tem uma boca de vender piaçaba, né, compadre? Ela tem uma boca de vender piaçaba. É o velho de uma boca imoral dos infernos, velho, né, compadre? É por isso que desgosta. Meus compadres, eu desgosto, viu, compadre? 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Não vai estar de chiqueirar, não. E não dá resultado, não, né, compadre? Os infernos, velho, né, cara? Sabe de nada, inocente. Não tem ninguém inocente aí, todo mundo aí é danado de boca de fogo, né, compadre, velho?
Quem tá por cá aqui é Giovan Santos, muita chuva aqui de Juazeiro, né? O velho Chico aí, né? O Chico velho, velho Chico, o Chico velho, tá o Chico velho, né? O Chico velho tá cheio, né? O velho Chico, na passagem do Juazeiro tem o velho Chico. Gilvan cantando, daqui a pouco eu leio as mensagens. Cadê o velho, filho? O velho de Formadó, Gota Serena. Cadê o velho aqui? Cante, velho, um cadinho enquanto eu tomo um gole d'água aqui, porque eu tenho um bocado de mensagem para eu ler aqui. Vá, Gota Serena, canta. Velho de Forrobadó lá na terra de Cardozinho da Bahia, né, compadre? O padre Duque de Caxias, Adão Duque tá lá no Juazeiro da Bahia, né? Giovan Santos, né? Muita chuva aqui no Juazeiro da Bahia. O velho Chico tá cheio. Um abraço aí pros amigos e familiares de Queimada do Curral. É Valente, né? Valente aqui na divisa né? Na Leu do Vento faz a curva. Atenção, Queimada do Curral, compadre Giovan Santos, tá aí, mandando um alô pro pessoal aí em Queimada do Curral, né, compadre velho? Liga o rádio aí, filho de pai, recebeu o recado. Deixa de confusão, né, rapaz? Falta bem pouquinho para daqui a pouco. São 19 horas em Brasília, o pau tá quebrando, 19 horas e 64 minutos. Né, compadre? Ô, Jonas Santana. Aê, Jonas, mamãe casou aí, ó. Aí, mamãe casou nessa igreja aí, Jonas Santana, aí em Santa Luz, né, há 68 anos atrás aí, ó. Oi, mamãe, mas papai casou aí nessa febrentinha aí, compadre velho, ó, que lugar bonito, né? Toda na pedra aí, ó. Simbora, Nilson Santana. Mais uma versão da nossa autoria. Meus amigos, vocês do Coité Cultura, eu estou registrando esse momento aqui. Essa igreja aqui atrás de mim, estou aqui em Santa Luz. Essa igreja era onde minha mãe casou. A mãe veio casar aqui com o papai. Tem 68 anos que ela... Não tinha precisão de casar numa distância dessa, né, Zacarias? Mas segurança para modo, né? Os assédios dos dois, era muito bonito. Veio casar aqui, fui casar lá no Goiabeira, saiu de Goiabeira. Lá fizeram um cambalacho lá para não casar, que os pais não queriam, aquela pataquada. E os tios que mandavam era dono do pedaço, e aí tinha outros amigos que trouxe o papai para aqui, arrumou um bar em cima da hora aqui e casou aqui. Então ela já foi revitalizada, essa igreja foi revitalizada e 68 anos que minha mãe casou, já era essa igreja aqui. Eu que estou passando aqui hoje, por ironia do destino, fazendo um show aqui em Santa Luz, cabia o show agora, aqui na Avenida Castelo Branco. Aí eu vi essa igreja e minha mãe falou que, a gente já passou aqui algumas vezes com ele, me disse que tinha sido essa igreja aqui. Santa Luz, Bahia, tem 68 anos que minha mãe casou aqui, e aqui essa igreja era de pedra, ela deve ter sido reformada. E aqui, ó, aqui ao lado é a pracinha, onde tem a Santa, né, que simboliza aqui a padroeira daqui, né, Nossa Senhora de Lourdes,
Santa Luzia. Santa Luzia. Deve ser. Muito bem, Santa Luzia é aqui, ó. Então, só para registrar esse momento, ele está passando aqui e aproveitar o tempo, que a vida é isso aí, né? Muito bem. Boca de um homem justo, não mastiga o pão roubado. Rapaz chegando da rua, uma sacola na mão. Mamãe abriu uma bolsa, dava um pedaço de pão. Se me desse um pão inteiro, faltava pro meu irmão. Uma vida eu aprendi, não faça nada de errado. Não pegue no pão alheia, coma o seu pão suave. Que a boca de um homem justo não mastiga o pão roubado. Simbora! Essa é a nossa história. Papai e mamãe nos ensinou. Bora! Tá bom aí, né? Chega pra cá! Bora, Edson! Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não consegui chegar cedo pra tocar no seu forró. Não tenha medo, vem com caçula suado. Vamos dar nosso recado, fazer levantar o pó. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo. Não consegui chegar cedo pra tocar no seu forró. Não tenha medo, vem com caçula suado. Por um bom tempo, conforme entre nós o combinado. Nem que eu fique aqui por mais um dia, se o forró não canta hoje, amanhã vou ver sentado. Nem que ganhando mais um dia, se o forró não canta hoje, amanhã vou ver sentado. Vou ver sentado, se o forró não canta hoje, amanhã vou ver sentado. Vou ver sentado, se o forró não canta hoje, amanhã vou ver sentado. Agradecemos a comunidade, comemoramos mais um ano de existência na história desse forró importante, politicamente, e com esse carinho tradicional, a família de Zé Inácio ali, do lado do batalha, todo mundo aí, a Zé Frito, Zé Nego, Pai Jairo também, né? Rio Santana, Coité Cultura. Entre nós não tem segredo, não consigo chegar cedo pra tocar no seu forró. Não tenha medo, vem com caçula suado. Vamos dar nosso recado, fazer levantar o pó. Compadre Pedro, entre nós não tem segredo, não chega cedo pra tocar no seu forró. Não tenha medo, caçula suado. Vamos dar nosso recado. Eu vou pra tocar por um bom tempo, conforme que nós se caminhar. Eu vou ver seu cabo. Aí o velho forró bodó com essa música coisada dele assim, né, compadre Gico? Ô Gico, que coisa com o meu velho. Compadre Gico tá numa vida mansa, danada. Compadre Gico se aposentou e agora não sai de cima do dominó, né? Um negócio sério. Ele aqui, ó, ele é mais concentrado. Agora a mulher dele que é valente, olha. Ô, Mo, deixa eu te dizer. Olha que interessante, o pastor mandou uma mensagem aqui, achei tão legal. É o pastor, ô, Mo, olha. Quer roubar o cara, quer roubar. Ô, Mo, deixa eu te dizer. Olha que interessante, o pastor mandou uma mensagem aqui, achei tão legal. Botou assim, a paz do Senhor, irmã. Para a meditação da irmã, a mulher sabe, edifica a sua casa, e mandou o versículo todo. Achei tão interessante como ele cuida da gente, né? Eu sei por que ele mandou isso aqui. Por quê, vida? Porque ontem eu fui conversar com ele depois do culto. Eu fui pedir uns conselhos a ele, porque assim, ó, pastor, porque eu e Messi, a gente tá brigando demais. Eu queria um conselho do Senhor pra ver o que a gente pode fazer pra gente melhorar. Porque a gente se gosta muito. Tu falou o que pro pastor? Que a gente briga muito. Quem dia vai brigar com tu, Júnior? Quem dia vai brigar com tu? Espírito de engano, mentiroso, safado. Que dia faz, Júnior? Eu não sei do dia, eu tô brigando com tu, Júnior. Eu tô nervosa, eu não acredito que tu saiu de casa pra tu... Comadre Neuzita, se fosse uma vizinha, saia. Saia daí, chama a polícia. Conversar com minha vida com o pastor. Pra tu ir fofocar de mim, Júnior. Fofocar não, fui conversar com fofocar, porque uma vez que eu não tava lá e você falou no meu nome, você tá fofocando.
Quer dizer que tu saiu de casa, Júnior, pra tu botar o pastor contra mim, Júnior? Contra você o quê, né? Eu quero saber que dia foi que eu briguei com tu. Eu quero saber. Hoje... Eu tenho que orar por tu, que tu tá com espírito de engano. Mentiroso. Agora deve ter espírito de mentira dentro de casa. Tá repreendido, viu? Eu tô brigando com você, Júnior. Não. Eu tô nervosa com essa situação, Júnior. Quando foi que eu briguei com tu, Júnior? Todo dia você Eu brigo que dia, Júnior? Que dia foi que eu cheguei aqui com você numa boa? Numa boa, você não é, Júnior, que o pastor falou aqui, ó, Messia, não sei o que, não sei o que. Agora eu entendi que é indireta. Indireta pra mim, Júnior. Indireta? Não sei, Júnior. É que você, quando você começa a fazer umas coisas, você... Por isso que eu tô vendo que tu tá andando demais na igreja, tu tá fazendo coisa errada. Oxi. Tu tá andando demais na igreja, tu tá falando da minha vida. É o bom pago que eu recebo pro ser uma mulher sábia, pro ser uma mulher que lava, cozinha, passa, deixa tuas roupas tudo engomadinho, bota pra igreja, pra tu chegar lá e falar mal de mim, Júnior. Falar mal de ti. Falar mal de mim, não fica com essa cara não. Que você começa falando baixinho, que é possível de achar que eu sou doida. Mas você não presta não. Após eu vou ligar pro pastor e vou dizer que é você. E quem não presta que é você, ele vai orar pra você, que você tá com espírito de engano. Viu? Jesus, o espírito ruim, né, velho? Isso é uma tomada de energia, as duas fases ligadas, nenhuma só, comadre Nezinha. Seu mentiroso! Vai pra onde assim, gente? É de sua conta? É de sua conta? Olha, só fale comigo quando você me der meus 20 reais. Pague. Porque tem 3 dias ali cobrando os 20 reais que eu lhe dei no Pix e você não me devolveu ainda. Viu? Tudo isso por causa de 20 Não é reais? tudo isso não, Júnior. Tu sabe que 20 reais faz falta no bolso da mulher? Não quero saber de minha vida, não. Desde que pra onde eu vou só pra igreja. E por que tu me chamou pra ir? Porque é um culto de mulher e você quer mulher pra ir? Você quer ir pro culto de mulher também? Ah! Vou lá que hoje vai ser a minha primeira vez que eu vou pregar. Vai pregar o quê, essa? Como uma mulher tratar bem o seu marido. Vou dar uma mentoria. Tu vai falar o quê? Tu vai falar isso na igreja? Tu tá rindo de quê, Júnior? A pastora não. Tu tá rindo de quê, Júnior? Rapaz, doida é a pastora que te chamou. Olha pra aí, olha como não tem respeito com o povo de Deus. Rapaz, desse jeito você vai de tubogão pro inferno, eu não lhe digo nada. Mas, menino, vou falar como as mulheres devem tratar os seus maridos dentro de casa. Que a mulher tem que ser uma mulher sábia, uma mulher que não é briguenta, uma mulher que arruma a casa, faz a comida, faz as coisas do marido, a mulher que é o pescoço, porque o marido é a cabeça. Eu vou dizer isso. Eu não posso falar isso, não? Por acaso estou mentindo em alguma coisa? Eu só não entendi sua risadinha. Sua risa, sabe o que é isso? O inimigo te usando pra me provocar, pra eu sair dedicada já enfurecida. Pra eu sair dedicada sem saber nem o que eu vou dizer em cima do púlpito. Entendeu? Não deixa o inimigo te usar não, Júnior. Ó, eu tô vendo aí no teu olhos, ó. Ó, desce aí pra tu ver, ó. Sangue de Jesus. Vai te converter, Júnior. Adão estava muito sossegado, Adão estava de boa, vivendo em paz. Jesus disse, hoje Adão está vivendo muito folgado. Tem que arrumar alguma coisa para apertar a mente de Adão. O Adão estava... Viu, comadre Neuza? Deus disse, não, Adão no paraíso, Adão botando o nome nos bichos, Adão descendo, subindo, comendo fruta. O Éden, o lugar perfeito do mundo, Adão, vento e popa. Jesus disse, deixa que eu vou tirar o sossego de Adão. Eu vou tirar o sossego de Adão. Disse, Adão, tu vai... disse, eu não vou fazer da cabeça não, que a cabeça vai... Aí adormeceu Adão, mandou tirar esse caroço aqui da costela, desse negócio que você engole, né? Tira. Mandou o anjo tirar para fazer Eva, né? Tira esse caroço, tirou essas carecas que os homens têm, deu cabelo demais a ela, botou cabelo, muito cabelo, né? Botou dois negócios bonitos, e o homem deu uma titela cabeluda velha, a mulher deu um formato melhor. Olhou para as pernas do homem e disse, que homem cruel. O homem era inteiriço, né? Ele disse, não, a mulher tem que ser diferente. Fez uma curvinha na mulher e foi ajeitando e tal, e Adão está dormindo. E foi tirando, fez uns olhos diferentes, a voz mais agressivazinha assim. Quando Adão acordou, está Eva lá, descendo e rolando, já com as maçãs na mão, e Adão agora mudou o rumo da coisa, né, pai? Lá ele não, pai, já. Foi desse jeito mesmo, e aí agora pronto. Acabou o sossego. O homem de Nazaré, pai. O homem de Nazaré. Matando saudades. Nil Santana. O fundo do baú. 1973. Tanto tempo faz que ele morreu.
fechou, o mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Eis que já ia que esse mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de uma cruz. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele ensinou, o mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Ele era rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro que nasceu em uma manjedoura. Não saiu muito longe da sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, e na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro, ele evolucionou o mundo inteiro, ele modificou o mundo inteiro, ele evolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou. Muito bem, Coité Cultura, 19 horas e 15 minutos em Conceição do Coité, na Bahia, do território nacional, inclusivamente aqui em Barrocas também, o mesmo horário. Lá também em Salvador, na Fornaia do Calor, que está lá, né, compadre Jaime? Calor do Coscobeu, aí tá, calor de Torá, né? Eu vou descambar, vou fechar aqui o Coité Cultura de hoje. Eu não sou besta em nada, né? Hora de pegar meu cuscuz, sossegar um cadinho. É uma pirreia, um calor danado, né, compadre? É, compadre, velho, o calor não é brincadeira não, né? Vou fechar o Coité Cultura e a gente promete voltar aqui na quarta-feira, se assim for da vontade de Deus, né? Da quarta-feira. Ô, Jaime, vai ter um risado, um samba lá na Cabaceira, viu? Na Cabaceira. É, vai ser lá no final do mês, né? Vai ser lá no centro do povoado da Cabaceira ali. Vai ser uma pirreia danada de bom, viu? É uma pirreia danada de bom. Você está convidado. Você que gosta, né, Jaime, velho? Puder vir, vai ser no dia 28 agora desse mês, né? Vai ter a presença do velho do Forró Bodó por lá, os Coscobeu, todo mundo juntinho, misturado lá, viu, Jaime? Vamos fechar? Vamos fechar o Coité Cultura, que nós não somos besta de nada, né, compadre, velho? São 7 horas e 20 minutos. Vou fechar aqui com a Expo Coité, lá no Nilo Santana, ao vivo, lá na Expo Coité. Forró do Coscobeu, pensa o forró bom. E é isso aí, eu estou precisando aí dos vídeos dos amigos, dos cantores regional que não estão mais fazendo os vídeos, desanimaram, né? E eu não. Esses vídeos que eu estou tocando aqui, do véi, Mildinho, de Mundinho, de Cardoso, eu tenho ido procurar eles para fazer os vídeos e eles não têm muito interesse em produzir e em fazer uns videozinhos. Aí eu estou sem muita opção, eu também não posso, né, compadre Jaime? Está subindo e descendo e nem cobro nada a ninguém para estar, só para a gente ter essa divulgação dos nossos artistas, dos nossos amigos, que eu tenho o maior prazer em botar aqui, né, os sambas, os reis, os meus forró, do velho, de Mildinho, de Cardozinho, enfim. Só que as pessoas estão se desgostando um pouco aí, né, compadre Jaime? Calma, calma, calma. Vamos ver. Cadê aqui, pai? O tabaco doce? Deixa eu ver.
vou fechar aqui com a Spocoité. Muito bem, quarta-feira estamos por cá. Vamos embora! Simbora, Nilson Santana. Mais uma versão da nossa autoria. Recebeu o universo. Com a vida eu aprendi o que é certo ou errado. Não pegar no pão alheio o meu pão suado. A boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Com a vida eu aprendi o que é certo ou errado. Não pegar no pão alheio o meu pão suado. Que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Papai ensinou pra mim, não faça nada de errado. Que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Mamãe ensinou pra mim, não faça nada de errado. Que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Eu morava lá na roça, numa casinha humilde e fraca. Mamãe era uma camponesa, torrando um beijo no caco. Eu puxando a saia dela pra me ganhar um pedaço. Papai ensinou pra mim, não faça nada de errado. Que a boca de um homem justo não mastiga um pão roubado. Papai chegando da rua, uma sacola na mão. Mamãe abria uma bolsa, dava um pedaço de pão.